2024. No Brasileirão masculino, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense amanhã na Arena. Mas o torcedor quer saber mesmo se o time vai ou não ter novas contratações, porque o prazo está acabando. Fernando Becker, direto da redação do Esporte, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, Kelly, olha só, as duas derrotas aí seguidas que o Grêmio teve pelo Campeonato Brasileiro na estreia contra o Vasco da Gama e também na Libertadores da América semana passada, elas evidenciaram a necessidade de reforçar o sistema defensivo, de contratar jogadores para aquele setor ali. O próprio técnico Renato deixou isso bem claro, até porque em maio, além da Libertadores do Brasileirão, também tem Copa do Brasil, ou seja, 3 competições simultâneas, e o prazo para contratar termina nesta sexta-feira. E é bom lembrar que só pode ser buscado jogadores que tenham disputado os campeonatos estaduais ou que estejam sem clubes. Para o meio-campo, o Grêmio analisa o Edenilson. É aquele mesmo que passou pelo Inter recentemente. Ele está no Atlético Mineiro e não tem sido muito aproveitado lá em Belo Horizonte. Também do Atlético Mineiro está um zagueiro que o Grêmio quer, o Gemerson. Ao contrário do Edenilson, ele tem jogado mais, tem sido até titular. Mas hoje veio a notícia que o Atlético Paranaense, o adversário de amanhã, também está de olho no Gemerson. O Grêmio tem pressa para anunciar um novo zagueiro, até porque a defesa, olha, tem dado dor de cabeça. Oi. Nos últimos dias virou rotina o Renato sentar e tentar explicar o porquê do momento mais instável do Grêmio no ano. Achar os motivos para as 2 derrotas seguidas do time. Nesse momento, o sistema defensivo parece ser o principal ponto de atenção. Olha, a verdade é que eu não aguento mais tomar gols. É impressionante como o Grêmio vaza. Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, o Grêmio é o time que tem a pior média de gols sofridos na temporada. Foram 22 em 20 jogos, uma média acima de 1 gol por partida. Escanteio que passa por todo mundo, a defesa do Grêmio não tira, Rodrigo Eli, Gustavo Martins ficam se olhando, a defesa do Grêmio vaza de todo jeito. Eu já falei com o grupo, tem que ter aquela atenção, tem que estar ligado, focado desde o primeiro minuto. Uma das explicações pode estar nas constantes mudanças na defesa. Nos últimos 4 jogos, o Renato não repetiu a escalação nesse setor. Seja por conta de lesões, caso do Mike, por exemplo, que ficou fora contra o Vasco, por preservações, como o zagueiro Jeromel, que também foi ausência, ou até mudanças no gol, entre Kaique e Marquezinho. Dependendo do jogo, dependendo da situação, posso colocar um, posso colocar o outro. As vagas no time estão sempre abertas. Então, assim, é um problema recorrente do Grêmio desde o ano passado, que o Renato ainda não conseguiu corrigir. Troca zagueiro, troca volante, troca goleiro e o Grêmio continua sendo extremamente vazado. Nos últimos 10 jogos disputados, o Grêmio só não sofreu gol em 2 partidas. Nas quartas de final do Gauchão contra o Brasil de Pelotas e no jogo de ida da decisão diante do Juventude. Para piorar a situação, amanhã recebe o Atlético Paranaense na Arena. Time que nos últimos 4 jogos marcou 17 gols. É uma média superior a 4 bolas na rede por partida. Mas o futebol é o seguinte, tem que virar a página, porque no próximo jogo, como já aconteceu da Libertadores, do Brasileiro e daqui por diante, esquecer o time. Esquecer que a gente vai continuar sendo cobrados da mesma forma que nós estamos sendo cobrados no início do ano. O problema é que agora o Grêmio vai ter pouco tempo para treinar, né? Teve bastante tempo no início da temporada, algumas semanas sem jogos, e o Renato conseguiu aproveitar isso, mas não conseguiu corrigir esse problemaço. Agora são jogos de 3 em 3 dias e vai ter que ser na base da conversa mesmo. Com a missão de encontrar essa solução o quanto antes, para que nas próximas entrevistas o Renato venha com melhores notícias. Valeu? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom início de semana. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou a seleção dos melhores do Campeonato Gaúcho 2024. Tá aqui o campinho para vocês já verem, ó. Rodrigo Mamado, Guarani de Bagé, é o goleiro. O Juventude vice-campeão abre a defesa com o lateral direito João Lucas e o zagueiro Zé Marcos.
Kahneman, do campeão Grêmio, e Dudu Mandai, do Caxias, completam a defesa. Os finalistas ainda botaram nessa lista os volantes Vila Sante e Kaique. O meio ali tem Grenal, Cristaldo e Alan Patrick. E os atacantes são do Grêmio: Gustavo Nunes e Diego Costa, que também foi escolhido o craque do Gauchão. Quem comanda essa máquina é o técnico William Campos, do Guarani. Tá aí pra vocês a seleção do Gauchão. Já é de volta com uma informação que acabou de sair. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio no domingo pelo Brasileirão, foi afastado pela CBF por causa dos erros de arbitragem. 2 juízes que trabalharam em outros 2 jogos da rodada também foram afastados. Bora falar um pouquinho de Brasileirão feminino com o Grenal, primeiro do ano e que terminou com a vitória do Grêmio. Para vencer um jogo de futebol, as estratégias mais eficientes são uma defesa que pare o adversário e um ataque que faça gols. Parece simples, mas não é. E se o jogo for um Grenal, aí é preciso também ter algo mais. Clássico não se joga, né? Clássico se ganha. As coloradas jogavam em casa e precisavam desesperadamente vencer, o que não aconteceu nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Para as tricolores, além de atrapalhar a vida das rivais, valia confirmar a boa fase. Talvez, por isso, o Grêmio tenha encontrado um equilíbrio desde os primeiros minutos de jogo. E fez valer uma defesa forte. Para qualquer reação das coloradas, a gigante Lorena estava lá. Espalma Lorena! E quando o Inter dava bobeira, o ataque tricolor funcionava. Nesse desvio de cabeça da Ludmilla, saiu o 1-0. A comemoração da Ludmilla, o Grêmio sai na frente. Mas, se para vencer um clássico é preciso que tudo se alinhe, quando as coisas se desalinham, é preciso calma. Para voltar ao plano inicial e ampliar o placar. Tá pintando mais um do Grêmio! Gol! Com a venezuelana Dayana Rodrigues, o Grêmio garantiu o 2-0. O trabalho compensou, né? Hoje a estratégia foi certinha. A estratégia necessária para vencer um clássico, de uma ponta à outra do campo. Espalma Lorena! E que deixa difícil a vida de quem perdeu. Infelizmente, nós nos colocamos nessa situação, né? Daqui para frente, todos os jogos para nós são muito importantes, porque a gente precisa pontuar. Precisa mesmo. O Inter é o 14º colocado no Brasileiro. Só tem 2 pontos conquistados em 5 rodadas. E tá na zona do rebaixamento. Já o Grêmio se manteve na zona de classificação. É o 6º na tabela. Quando as coisas estão dando certo, a melhor resposta é trabalhar. E quando as coisas estão dando errado, a melhor resposta é trabalhar também. Trabalho. Para as gurias coloradas, a partir de agora, se recuperarem no campeonato, porque para vencer o próximo Grenal, além do trabalho, é preciso de uma certeza. Clássico não se joga, né? Clássico se ganha. O Clássico Grenal fechou uma rodada que foi marcada por protestos contra o assédio no futebol. Nessas imagens, o 19 não é apenas mais um número. Simboliza as 19 cartas que foram escritas por jogadoras do Santos ano passado, denunciando casos de assédio sexual e moral que teriam sido cometidos pelo então treinador do clube, o Cleiton Lima. Representa as 19 vozes que se sentiram silenciadas. Eu, enquanto treinadora, fico feliz por a gente conseguir ter uma voz e eu espero que casos como esse não aconteçam mais, não só no futebol feminino, mas todo o cenário esportivo. A gente não cabe mais isso dentro da sociedade em que a gente vive e a gente, como mulher, precisa entender quais são nossos direitos e nossos deveres. A gente nasce de uma mãe e aí eu acho que isso a gente tem que refletir para que a gente possa respeitar mais ainda o ser humano.
Cleiton Lima, que havia sido afastado no ano passado depois das denúncias, retornou ao Santos nessa temporada. A direção disse que nada foi provado e classificou oficialmente as acusações como manchas na história do clube. Nada se foi provado, pelo contrário, foram argumentos extremamente fracos. Central